Ele é o verbo vivo, né? Então, quando a última música nós cantamos, a tua palavra edifica, ensina. Jesus é o verbo vivo de Deus. É Ele que nos ensina, que nos edifica, que nos orienta. Glória a Deus por isso. Vamos orar, irmãos. Pai, eu te louvo, te agradeço pela tua presença neste lugar, pela tua fidelidade, pelo teu amor e pela tua graça. Tudo é pelo Senhor e nós estamos aqui debaixo desta maravilhosa graça e deste amor. Senhor, nos ajude a acolher a tua palavra. O Senhor quer falar conosco e nós queremos acolher a tua palavra como verdade, como aquela que salva, que livra, que nos conduz a um caminho mais próximo de ti. Então, nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Os nossos ouvidos já estão abertos, como profetizamos. O nosso coração já está sedento, Pai. Estamos aqui rendidos a Ti para receber do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Numa reunião de quarta-feira, né, que era o nosso grupo de comunhão, falando de outras coisas, a Natália citou uma frase, né? Ela disse assim, Jesus foi do unigênito ao primogênito de Deus. Irmãos, ela citou essa frase, não tinha contexto, assim, eu não lembro o contexto com que a gente estava falando, e nós não estávamos falando especificamente disso. Mas ela falou isso, e aquilo ardeu na hora no meu coração, eu anotei ali, né, do unigênito para o primogênito de Deus. E eu começo a minha meditação trazendo à nossa memória, né, esses atributos de Jesus. Então, vamos lá. Jesus como unigênito de Deus. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, só havia Jesus, amém? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Colossenses 1,15 ratifica. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível, né, que veio à terra, do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Glória a Deus. Jesus, então, foi a única pessoa nascida de uma mãe mortal, né, mas com um pai imortal, né, filho de Deus. E primogênito, irmãos? Colossenses 1, 13 a 16 diz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primeiro, ele é o motivo porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E Romanos 8:29 também diz, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quem tem Jesus como irmão mais velho aqui? Amém? Ele é o primogênito de muitos irmãos, né? Pela sua obediência ao Pai, pela obra de salvação que Deus nos trouxe. E aí, falando desse Jesus, irmãos, o unigênito, o primogênito, tudo aquilo que a gente cantou aqui. Hoje eu quero falar de um atributo, né? Um dos atributos de Jesus, que foi recebido por Deus. Então, não é só um atributo, é uma identidade. Deus disse a respeito de Jesus que ele era, né, seria aqui na terra servo. Ah, Elaine, mas você já falou de servo. Sim, Deus tem falado muito comigo sobre servo. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre servo, né? E Jesus é o nosso modelo. Amém? Então, o próprio Deus disse isso sobre Jesus, né?
Foi uma identidade dada para Jesus. E aqui, só um parênteses, né, papais aí. Ratifiquem a identidade nos seus filhos. Qual identidade? O mundo tem se perdido nas identidades. E nós, como pais, né, e mães, temos autoridade para ratificar a identidade dos nossos filhos. E ela está afirmada no Senhor. Amém? E Deus disse, pelo profeta Isaías, então, em 42:1, né? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele fará justiça aos gentios. Então, Jesus veio com uma identidade, com um propósito dado pelo Pai, de servo. Irmãos, o unigênito, primogênito, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, recebeu essa identidade e viveu com essa identidade, com este propósito. E aí, brincadeiras à parte, né, vamos já introduzir. Quem é você na fila do pão? Só para a gente se situar aqui, né? Quem somos nós? Vamos ouvir esse direcionamento de Deus para nós nesta manhã. Glória a Deus. Jesus foi o filho amado, como nós lemos aqui, mas ele também foi servo. E o servo, ele é aquele que obedece ao Senhor, que cumpre as ordens, mas que não necessariamente reconhece a autoridade. Nem todo servo reconhece a autoridade, ele pode fazer só por obrigação. Mas Jesus reconhecia a autoridade, né? Ele não tinha medo de castigo de Deus ou da consequência. Ele fazia isso para agradar ao Pai. Ele não estava fazendo só para cumprir ordens. Ele mesmo diz em João 8:20, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, o coração de Jesus era para fazer o que agrada a Deus. A obediência agradava a Deus. Amém? E como servo, ele reconhecia a autoridade de Deus. Ele amava o Senhor e queria agradá-lo em tudo. Então, Jesus foi um servo obediente, dedicado. Ele foi regulado pela vontade do Pai e o serviu com sinceridade e devoção. Ele cumpriu esta missão de servo em obediência, cumprindo toda a vontade. Não foi, uma hora eu acho que eu vou obedecer a Deus, outra hora eu vou seguir outro caminho, né? Tanto que toda a vontade foi morte e morte de cruz. Foi até o fim. Glória a Deus por isso. E vamos aqui ler mais textos que falam desta obediência de Jesus a Deus em amor, né? Porque ele queria cumprir a vontade do Pai. Mateus 26, 39 e 42. Ele foi um pouco mais adiante, né, Jesus, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas aquilo que tu queres. E pela segunda vez, Jesus orando, ele disse, meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feito a tua vontade. Jesus sofreu aqui na terra, né? Ele veio como homem, tinha desejos, vontades, mas ele subjugou a sua vontade, a vontade de Deus, porque ele entendeu a sua identidade e o seu propósito. E ele queria agradar ao Pai. João 4,34. Antes de eu ler esse versículo, e às vezes a gente pensa, né, como ser humano, mas eu vou me submeter, eu vou obedecer, eu vou deixar minha vontade de lado, né? Nossa, isso é tão ruim, né? Tem tantas coisas que a minha vontade deseja, que eu quero fazer, por que eu vou me submeter? Mas a vida de Jesus na terra, irmãos, ela não foi triste, né? Há uma citação que diz que Deus ungiu com óleo de alegria. Então, ele vivia feliz nessa terra. E este versículo aqui de João 4,34, quando Jesus diz assim,
A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. A gente se alimenta e isso faz bem para o nosso corpo, não faz? Então, se não fizesse bem cumprir a vontade de Deus, Jesus não ia aqui comparar com a comida. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Então, o que me alimenta, o que me satisfaz, o que me realiza, o que me deixa forte, é fazer a vontade de Deus. Porque nós sabemos, biblicamente, que ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Só que aqui, quando Jesus foi enfrentar a cruz, tinha uma decisão em obedecer e em crer, ainda que ele não visse a esperança proposta, né? Era fé. Mas vamos avançar aqui. João 5,30, Jesus diz novamente: por mim mesmo nada posso fazer, conforme ouço, assim julgo. O meu julgamento é justo, porque eu não busco agradar o meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Jesus aqui na terra estava como homem, apesar de ter a natureza de Deus. Então, ele poderia escolher a natureza humana ou a natureza de Deus. E aqui ele diz: eu vou me satisfazer fazendo a vontade do Pai que me enviou. Ele fez uma escolha. Amém? E João 6,38, ele diz também: pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Glória a Deus. E para fazer a vontade daquele que o enviou, Deus tinha dito o quê para Jesus? Que ele seria? O que nós falamos lá? Do atributo que a gente ia falar? Servo. Então, o servo serve. Né? Serve a Deus, mas Jesus, estando aqui na terra, ia servir as pessoas. E a gente viu o serviço do Senhor aqui na terra. Ele não curou, não fez milagres, não falava sobre o reino de Deus para trazer libertação, salvação, mudança de caminho, mudança de rota. Então, como servo de Deus, Jesus servia as pessoas aqui na terra, comissionado por aquilo que Deus tinha falado a respeito dele, que ia ser a sua identidade, o seu propósito. E olha que interessante, irmãos, Jesus diz em Lucas 22, 27, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Sim, quem está na mesa vai ser servido. Isso é a lógica humana. Amém? Mas para Deus não. Então Jesus disse assim: eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Ele estava escolhendo novamente o propósito de Deus, de ser servo. Então ele sabia que humanamente, o lógico, era ser servido, né? O principal era ser servido. Mas ele atribuiu aquilo que Deus falou para ele: eu sou servo. É para isso que eu vim, como servo. Então, irmãos, fora dos padrões humanos, é isso que Deus quer falar conosco e às vezes a gente não quer ouvir. Às vezes a gente acha que o padrão é o padrão do mundo, né? Mas Deus não. E aí Jesus, em humildade, acolhe a vontade de Deus, né? Ele vai cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Glória a Deus por isso. E Jesus olhava com amor para as pessoas, sem julgamento, né? Aqueles que a sociedade não acreditava, aqueles que a sociedade achava que não tinha mais jeito. Tem um hino que fala tão lindo, que o amor de Deus toca quem ninguém quer mais tocar. Esse é o amor de Deus. E Jesus veio na terra para demonstrar este amor, né? Ele atraía crianças, coxos, cegos, leprosos. Jesus servia porque ele amava e era obediente ao Pai. Não tinha a ver com as pessoas, irmãos.
É um outro ponto aqui para a gente meditar. Não tinha a ver com as pessoas. Tinha a ver com o seu propósito, a sua identidade, com aquilo que era a direção do Pai. Amém? Não era as coisas aqui humanas, a natureza humana. Deus escolheu, Jesus aqui na terra decidiu viver a natureza de Deus e nos ensinar sobre isso. E aí, como eu disse, ele estava a serviço das pessoas. Então, servir tem a ver com prestar serviço. Quando ele curava, operava milagres, ensinava, orientava, trazia para perto. E, de novo, porque elas mereciam? Não. O pastor Roberto falou, esses dias eu anotei, né? Não é flor que se cheira, não tem esse ditado? Ou, de repente, cheira tão mal que a gente não quer ficar perto. Né? Mas para essas que Jesus veio. Oh, glória a Deus. Ele assumiu, então, a sua identidade de servo. A expressão servo do Senhor, no Antigo Testamento, ela é aplicada a Jesus, né? E do hebraico, Ebed Yavé, ela foi usada de forma profética, de modo a apontar para o ministério de Jesus Cristo na terra, em todo o cumprimento da vontade de Deus. A absoluta obediência de Cristo na execução do plano de redenção. Então, ele veio como servo e ele cumpriu esta missão até a cruz. Né? E o plano de salvação foi idealizado por Deus, foi a maneira de Deus, a vontade de Deus. Então, foi preciso que Jesus fosse até a cruz, né? Para cumprir a justiça contra o pecado com o preço de sangue. Jesus poderia ter vindo na terra com um esplendor divino, não poderia? Mostrando toda a glória, falando, olha, eu sou o que sou, tenho poder para isso. No deserto, irmãos, Jesus não poderia ter transformado a pedra em pão? Poderia, ele fez isso depois, com multiplicação, mas não era o propósito de Deus, não era daquela maneira. Né? E Jesus cumpriu a maneira de Deus. Ele foi obediente em fazer tudo conforme a vontade de Deus. Então, ainda que os atributos da divindade continuavam, né, a dispor de Jesus aqui na terra, estavam ao seu dispor, ele não se valeu disso. Nem no serviço às pessoas ele se valeu de glória própria. Ele apontava para Deus. A glória era para Deus. Glória a Deus e glória a Jesus. Porque a natureza pecaminosa que tem soberba e egoísmo, e até para servir, eu vou servir porque eu tenho, eu vou servir porque eu posso mais que você, eu vou servir porque eu tenho mais recursos. Jesus não serviu desta forma. Jesus serviu com humildade, em obediência. O princípio era esse, né? Era a obediência. E ele mesmo diz também em Mateus 20, 28, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. E o Alan leu agora, Atos 4:30, Paulo dizendo, dedicado servo Jesus. Vocês prestaram atenção? Paulo dizendo sobre Jesus, dedicado servo Jesus. Oh, Jesus, louvado seja o teu nome. Nós queremos aprender contigo. Nós queremos aprender contigo. Então, a figura de servo encontra seu cumprimento pleno em Jesus. Por isso que ele, e somente ele, pode ser o nosso exemplo, irmãos. Até para fazermos alguma coisa que a gente acha que é boa. Até para servirmos o próximo, porque a gente acha que tem condições, que tem recursos, que podemos. A nossa motivação, a nossa identidade, o nosso objetivo tem que estar olhando para Jesus, como ele fez, não como eu acho que tem que fazer, não como glória própria. Amém? E aí vamos às aplicações. Por que o Senhor novamente falou comigo sobre servo? E o pastor ontem colocou lá no grupo, né? A Elaine vai trazer uma palavra e também amanhã a gente vai orar por quem já foi no CID, e eu trouxe aqui o CID como exemplo.
ali no seminário que a gente participou, tinha quase um voluntário para um seminarista, mais ou menos quase essa conta. No Rio está bem próximo, né? Quase assim, são quase 60 pessoas trabalhando para 70 seminaristas. E a gente pôde ver ali um serviço genuíno, certamente ligado ao amor e à devoção a Deus. Não estava relacionado com as pessoas. Elas nem nos conheciam. E se conhecesse, talvez ia pensar 2 vezes em ir lá. Eu fiquei pensando por mim, né? Cada abraço que a gente recebia, cada sorriso, cada olhar acolhedor e não de julgamento. Certamente elas não conheciam, irmãos. E glória a Deus por isso. Então é melhor a gente não conhecer, às vezes, né? Porque senão passa pela natureza humana ali do julgamento. E essa devoção a Deus, esse amor a Deus, se transformou em um serviço para benefício das pessoas. Então, quando a gente ama a Deus, é natural que esse serviço vai se expandir aqui na Terra, né? Um benefício natural, porque elas cuidaram ali de comida, né, de local adequado para dormir, de um aconchego, né, ter algum tipo de conforto. Um benefício emocional, como eu disse, um sorriso, um abraço, né, uma balinha, um copo d'água, um cuidado quando você via ali a sua identificação. E um carinho espiritual, irmãos. O maior bem que a gente pode dar para uma pessoa é uma oração. Né? É uma palavra de vitória em nome de Jesus. É uma ministração que a gente teve ali com pessoas dedicadas, que dedicaram tempo, dedicaram recurso, dedicaram as suas vidas. Elas iam dormir mais tarde que nós e acordavam mais cedo. Né? Então, havia ali uma devoção. A nós, eu tenho absoluta certeza que não. A Deus. O amor a Deus, a obediência a Deus como servos, que motivaram, que foram um norte para elas, né? Que justificou o serviço, que motivou o serviço. E que assim seja conosco. E aí, um outro exemplo, quando nós fizemos a campanha aqui no Chico Mendes, evangelística, eu cheguei cedo, estava frio aquela manhã, mas o sol prometia, né? Então, eu já fui até com uma camiseta por baixo, quem esteve ali, foi um dia bem bonito. E quando eu cheguei, tinham algumas barraquinhas, e eu falei, esqueci de dar água, né? Eu acho que vai estar quente, a gente vai ter uma atividade ali física, vai me dar sede. Corri lá na barraquinha, comprei uma água, botei na minha sacolinha atrás, né? E feliz da vida lá para servir. Fiz o que tinha que fazer até começar. Daqui a pouco eu olho e vem entrando um pastor com um fardo de água, irmãos. Um fardo. Na hora, eu falei, uau, Elaine, você trouxe a sua garrafinha, né? Você achou que você ia ter sede, que ia ficar bem quente. O pastor trouxe um fardo para servir a todos que estavam ali servindo. E aquilo tocou tão forte no meu coração. Porque a gente vai falar aqui de alguns pontos que a gente põe como impedimento para servir. E um deles é dizer, mas eu não tenho nada, eu não tenho capacidade. Para trazer água precisa de uma capacidade, irmãos? Não, precisa de um coração só, disposto, um coração temente e sensível a Deus. Não precisa de recurso, porque a água também não é tão cara assim, né? Mas precisa ter a intenção, a disposição. E aquilo também falou com o meu coração. E eu já cheguei a pensar, e eu queria trazer essa meditação para vocês, né? Às vezes a gente tem o hábito de dizer assim, mas eu não nasci para isso, né? Para servir. É lógico, todo mundo gosta de ser servido. Começa com os filhos pequenos, né? Que eles querem tudo para eles. Mas às vezes a gente fala, não, eu não tenho esse dom. Não é um dom, não, irmãos. Não é um dom. Nós vamos ler aqui que não é um dom. Mas a gente diz, não tenho esse dom, né? Tem pessoas que são mais dispostas a isso.
tem mais facilidade. Então, se você acha que você não é essa pessoa que pode servir, que pode ser servo, apesar de que o seu Senhor foi servo, mas se você ainda acha que você não é essa pessoa, pergunte aí, por que você acha? Né? O que te impede, que eu acho que é muito mais do que o que te falta. Talvez o que te impede é muito mais do que aquilo que te falta. Fica aí para pensar. E aí, um outro ponto que eu coloquei, que eu me adiantei, eu não tenho uma habilidade que eu possa servir, porque às vezes a gente acha que o servir, né? Nossa, precisa ser uma coisa. Para levar água lá, irmãos, desculpa, o pastor fez de todo o coração, e se não fosse ele, ou a gente comprava a garrafinha, ou ia ficar com sede, né? Mas ele não precisou de nenhuma habilidade, assim, ele precisou, sim, de um coração, de uma disposição, de pensar nisso antes, né? E aí o terceiro ponto, que eu acho que todo mundo esbarra, mas o outro não merece. E a gente merecia que Jesus viesse como servo, que Jesus fosse obediente ao Pai em todas as coisas, né? A gente merecia? Não. Então, se o nosso exemplo é Jesus, e ele não olhou para as pessoas para cumprir a vontade de Deus, como que a gente vai usar isso como um impedimento para obedecer e para ser servo de Deus aqui na terra hoje? Porque Jesus já foi, mas ele nos deixou o mesmo Espírito que o ajudou a cumprir a vontade de Deus enquanto ele esteve aqui na terra. Então não há desculpas. Nós estamos com toda a bagagem necessária, com todos os atributos necessários, né? Glória a Deus por isso. Mas vamos ler aqui comigo, para a gente chegar à conclusão que essas três coisinhas aqui não pode ser o que vão nos direcionar. Colossenses 2, de 9 a 11, diz assim: pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Então, quando Jesus estava aqui na terra, como ser humano, estava presente toda a natureza de Deus. E por vocês estarem unidos com Cristo, quem está unido com Cristo aqui? Você tem certeza? Isso é uma realidade para você? Então, irmãos, a Bíblia diz, por estarem unidos com Cristo, você também tem esta natureza. Você tem a natureza de Deus. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a que é feita por Cristo, pelo qual somos libertados do poder da natureza pecaminosa. Já fomos libertados. Então não dá mais para falar, eu não sou essa pessoa que serve. O outro não merece. Isso aí quem pensa é a natureza pecaminosa. É o homem. Não é a natureza de Deus que pensa assim. Porque Jesus, que é o nosso exemplo, não olhou para as pessoas para ser o motivador para ele. Amém? A natureza pecaminosa que é egoísta, que é mesquinha, que compara, né? E até que se desvaloriza para dizer, não posso ajudar, não posso servir. E a gente não está dizendo aqui do que servir ainda, a gente está dizendo dessa disposição, né, de ter Jesus como exemplo para abençoar as pessoas de alguma forma. Glória a Deus. Então, já fomos libertos desse poder, dessa natureza pecaminosa, e temos a mesma natureza de Cristo, a natureza de Deus. Mas Romanos 12, 2 nos dá a continuidade, né? Diz assim, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, porque nós estamos aqui, a natureza humana vai concorrer. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. E é aquilo que nós ouvimos nessa manhã, Deus fala, mas nós precisamos estar atentos e deixar que esta palavra, que é viva e verdadeira, mude a nossa mente, a nossa maneira de pensar. E assim vocês conhecerão a vontade de Deus, que é boa,
perfeita e agradável. Irmãos, para o mundo não, mas para Deus. É bom servir. É bom ser servo. É bom ter este propósito e essa identidade. Jesus viveu assim e cumpriu toda a vontade de Deus, né? Então, essa é uma boa notícia. Jesus já nos libertou dessa natureza pecaminosa e Deus, a cada dia, conforme a sua vontade, pelo agir do Espírito Santo que está em nós, vai fazendo com que isto aconteça mais e mais. Amém? Estamos concluindo aqui. Então, Jesus, né, o nosso irmão mais velho, foi chamado, teve a sua identidade de servo, e Deus também nos chama para servir. E o apóstolo Paulo foi muito usado para falar, tanto em Gálatas, como para o povo de Filipos, como para o povo de Éfeso. A gente vai ver aqui 3 citações, né? Gálatas 5,13, Paulo diz: porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor a quem? As pessoas? Não primeiro. Que o amor a Deus faça com que vocês sirvam aos outros. Então, o nosso motivador é o amor a Deus. Né? Nós estamos trabalhando com um livro sobre pecado com as crianças, e eu li uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Irmãos, a raiz do pecado, a gente fala, é desobediência. É não amar a Deus acima de todas as coisas. É muito profundo. Né? Jesus amava a Deus acima de todas as coisas. Então, como Paulo diz em Gálatas, que o amor a Deus faça com que vocês sirvam aos outros. Esse é a sua identidade, o seu propósito. A ligação é aqui, ó. E aí vai vir o serviço, né? Por amor a Deus. E em Filipenses, que a gente leu o texto 6 e 7, que diz que Jesus se esvaziou, antes disso, Paulo diz: tenham vocês também este mesmo sentimento que Jesus teve. Então, de se esvaziar e de ser servo. E em Efésios 6,6, Paulo também diz: não servindo à vista como para agradar a homens. Então, não é quando alguém está vendo, né? Não é para a gente se aparecer, mas fazendo de coração a vontade de Deus. Nós precisamos, irmãos, estar dispostos a cumprir a vontade de Deus e não a nossa. A seguir a natureza de Deus e não a natureza pecaminosa. Mas é uma escolha enquanto nós estamos aqui na Terra. É uma luta, não é? Carne e espírito. Então, é uma escolha. É uma escolha. E o primeiro ponto que eu coloquei: crer que Deus tem o melhor plano e identidade a respeito de você. Então, se Ele diz que ser servo é bom, é bom. Você vai colher os frutos. Você vai receber a alegria dessa realização, de cumprir essa identidade, esse propósito do Senhor. Mas você vai ter que experimentar. Você vai ter que viver, né? O segundo ponto: desejar seguir este caminho e esta mudança de mente, porque não é natural para nós. Que o servir é melhor, que o dar é melhor que o receber. Mas nós precisamos lembrar do que Jesus fez, do que Jesus viveu. Terceiro, um coração rendido e obediente à voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai te direcionar para a natureza de Deus. Não tem como ser diferente. Mas eu preciso estar com os ouvidos atentos. Sabe aquela vontadinha que dá de você fazer? E você fala: ah, não, isso não é para mim. Ah, não, ele não merece. Ah, não, tem tanta gente que pode fazer, por que só eu de novo? Isso é da natureza pecaminosa. Né? Não é da direção do Espírito Santo. Quarto ponto, irmãos: posicionamento. Não retroceder, mas avançar. Se você servia, sirva mais. Por que menos? Por que deixar? Jesus cumpriu até o fim. Jesus obedeceu toda a vontade.
vontade. Ele foi servo até o fim. E ele é o nosso exemplo. Amém? E o quinto ponto é ação. É ação. É fazer. Né? É ouvir o Espírito Santo, acatar e fazer. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus que nós teremos o próximo CID também, né? E alguns irmãos estão aí já, ó, no quinto ponto, né? Mas o CID é um exemplo, irmãos, de servir, né? Que o Espírito Santo fale ao seu coração, que você esteja sensível a ouvir e que você tenha este coração como Jesus, de saber que Ele, como unigênito, primogênito, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, recebeu esse atributo, essa identidade de Deus e cumpriu com alegria, com satisfação, né? E olha o fruto do seu trabalho. Tem um louvor que a gente cantou aqui, eu não sei se a gente tem condições de cantar, mas eu queria deixar para depois você ouvir, que fala não há amor maior, não há amor igual, é que eu não printei o nome da música, que é do Morada. Oi? Não há amor igual. Esse é o nome da música, não há amor igual. É porque aqui canta, não há amor igual, Jesus. E quando a gente vai refletir, vai meditar no que Jesus fez, né? Em toda esse cumprimento da vontade de Deus, em todo esse cumprir de ser servo, a gente vê que não está relacionado, né, com as pessoas, com nós, porque o amor dele a Deus fez com que ele cumprisse todas as coisas, ele nos amou independente das coisas. E aí a conclusão do sacrifício de Jesus, né, foi ele se tornar primogênito entre muitos irmãos e nos trazer de volta para Deus. E aí diz, eu sou agora a recompensa do teu sacrifício. Irmãos, quando a gente faz alguma coisa, a gente quer uma recompensa, não quer? Naturalmente. Qual é a recompensa para Jesus do que ele fez? Somos nós. Somos nós. Mas somos nós com essa natureza que ele já colocou em nós. Então, é fácil dizer, tudo que eu tenho, o Senhor terá. Tudo que eu sou, o Senhor terá. É fácil. É fácil amar, é fácil servir. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar. Oh, Jesus, bendito é o teu nome, santo. Tu és o unigênito de Deus, tu és o primogênito. Tu és o servo fiel, tu és o servo dedicado. Tu és o nosso exemplo, o nosso único exemplo. E nós queremos aprender contigo a cada dia, Senhor, deixarmos a natureza de Deus, que o Senhor já nos deu, que o Senhor já nos libertou, através do Espírito Santo, ser a cada dia confirmada, ser a cada dia aquela que vai nos motivar, que vai nos direcionar, o amor ao Senhor. Ó Deus, e que a partir deste amor, a partir da revelação do que o Senhor fez, nós possamos também dar as nossas vidas a Ti, neste serviço. Senhor, servir as pessoas, como for, com recursos, com habilidades, com disposição, com um sorriso, com uma palavra, com a salvação que nós já recebemos. Senhor, na nossa casa, com os nossos amigos, com as pessoas que nós nem conhecemos e nem precisamos conhecer, porque que o nosso amor, a nossa devoção nos leve a isso, Pai. Nós queremos, como Jesus, Te agradar, fazer a Tua vontade, Senhor. Por isso, fala conosco, mais uma vez nós clamamos, fala conosco, nos faz sensíveis a ouvir a Tua voz e a obedecer. Nos ajuda, Senhor, neste caminho, mas nós queremos nos posicionar, uma vez conhecendo a Tua palavra, uma vez sabendo o que Jesus fez, como Ele foi obediente, como Ele foi servo. Nós queremos também estar neste lugar, com a natureza de Deus, não dando lugar, Senhor, à natureza pecaminosa, para cumprir a Tua vontade. Por isso, usa-nos, Senhor. Aqui está a recompensa do Teu trabalho.
e que a nossa vida seja para o Senhor, seja a serviço do Senhor e das pessoas, para que o teu reino venha nesta terra, para que a tua salvação alcance mais pessoas, seja num suprimento, seja num cuidado, seja na libertação, em salvação, seja em ajudar, Senhor, numa mudança de rota, tudo aquilo que nós já recebemos pelo teu sacrifício. Nós queremos dizer, estamos aqui, Senhor, conte conosco, use a nossa vida para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.